Bom, nós acabamos de ouvir uma brilhante palestra de Zé Gomes, cujo título foi Jesus, você é o nosso Natal. Vamos fazer algumas perguntas a ele a respeito desse tema. Zé Gomes, boa noite. Boa noite. Olha, sabemos que muitos livros escritos, muitas vezes em línguas mortas, como o aramaico, como podemos saber se esses livros merecem credibilidade? Olha, primeiro, o Jesus histórico é inegável, né? O Jesus histórico é inegável. Esses há, sim, algumas referências, inclusive do tempo de Jesus, falando sobre a sua existência histórica. Mas os livros que aqui comentando são as parábolas de Jesus. Essas também, essas são inegáveis. A própria historicidade, né? O próprio tempo histórico já se encarregou, então, de provar, então, que eles são. É claro que são textos escritos após Jesus. Marcos, Lucas, Mateus, João, eles são contemporâneos. Então, são testemunhos daqueles que estiveram com Jesus. É claro que existe o problema das traduções, mas hoje os instrumentos que nós temos são instrumentos melhores. O próprio conhecimento da arqueologia, né? O próprio conhecimento acerca das línguas mortas, hoje nós temos já, por exemplo, aqueles textos antigos escritos em outras línguas, onde hoje a gente pode fazer uma comparação entre essas várias línguas e saber exatamente o que aquele texto significava. Então, os instrumentos que os linguistas têm hoje são diferentes daqueles que ele tinha muito tempo atrás. Me permita fazer uma pergunta que não estava na pauta, você responde se quiser. Alguns arqueólogos, alguns cientistas cogitam a existência de Jesus por não ter achado nenhum vestígio do seu corpo. Como você se posiciona quanto a isso? Bom, nós não nos preocupamos com o corpo de Jesus. Isso para nós não é uma preocupação. Primeiro, há registro histórico da sua existência. O que nos interessa são os ensinamentos morais de Jesus. Isso verdadeiramente. O corpo dele não nos interessa. Agora a última pergunta, Zé Gomes, dizendo que a sua palestra foi brilhante. Qual o sentido do Natal para o espírita? O sentido do Natal para o espírita é fazer com que Jesus renasça na sua essência no coração de cada um de nós todos os dias. Não é só o texto do Evangelho, mas a essência do Evangelho, porque ele é o melhor guia e modelo que Deus deu à humanidade. Não é só compreender, não é pelo entendimento os textos, mas o quanto a essência desse evangelho pode nos ajudar na nossa elevação moral, do sermos cada vez melhor. Quando Jesus nos disse que nenhuma das ovelhas do rebanho de seu pai se perderia, é que esses evangelhos de Jesus é o guia para que a gente, uma vez cumprindo, não só compreendendo, mas exercitando, a gente possa melhorar como pessoa, nos elevarmos na categoria dos espíritos e nos aproximarmos cada vez de Deus. Todos nós seremos anjos, todos nós. E o caminho é Jesus e seus ensinamentos. Obrigado por suas declarações e muita paz para você. Muita paz a todos nós.